É revoltante. O ministro Gilmar Mendes revelou plano do STF condenar Bolsonaro. Como que isso vai acontecer? Gente, mais um dia normal no Brasil, com o ministro Gilmar Mendes dando mais uma entrevista, dessa vez pro Estadão. E já foram 8 entrevistas só nesse ano de 2025 e nós ainda estamos em fevereiro. E o que o ministro Gilmar Mendes tem tanto para falar que ele tá dando entrevistas a rodo assim, hein? Pessoal, o que está acontecendo no Brasil é simplesmente revoltante. O ministro Gilmar Mendes, mais uma vez, deixou claro que todo mundo já suspeitava. O STF já tem um plano para condenar Jair Bolsonaro. Pois é, ele mesmo revelou o roteiro passo a passo de como isso vai acontecer. E sabe o que é pior? Isso é completamente ilegal. Antes mesmo dos advogados terem a chance de apresentar a defesa, Gilmar Mendes já antecipou sua posição e praticamente declarou a condenação de Bolsonaro. Como assim? Desde quando um juiz pode fazer isso? Pois é o nível, para você ver o nível que estamos aqui no Brasil. Se você quer entender todos os detalhes dessa bomba e o que isso significa para o futuro do Brasil, acompanhe esse vídeo que eu vou trazer com o Deltan Dallagnol para você entender o tamanho do absurdo, pessoal. E em seguida eu volto. O de sempre, o que ele sempre faz, adiantar como que ele mesmo vai votar no Supremo em vários casos, falar sobre política e sobre o governo Lula, falar sobre processos que ainda estão pendentes de julgamento na corte e ele ainda descartou a anistia aos réus do 8 de janeiro. Mas sabe o que foi pior? Dessa vez o Gilmar ele fez algo pior ainda. Ele revelou o roteiro que o STF está seguindo para condenar Bolsonaro. Ou seja, ele deu o caminho das pedras, ele revelou passo a passo de como que o STF vai agir para condenar Bolsonaro e colocar ele na prisão. Mesmo isso sendo contra a lei e contra tudo que nós entendemos de direito. Fica aqui comigo até o final que eu vou te mostrar esse absurdo e bora aqui dar uma olhadinha na entrevista do Gilmar no Estadão. Olha aí, Gilmar Mendes vê proximidade de execução em tentativa de golpe e critica exército por 8 de janeiro. Gente, só o título aqui já é absurdo. Como assim Gilmar Mendes vê? Os advogados dos réus nem apresentaram defesa prévia ainda e Gilmar Mendes já está então concordando com a acusação e antecipando o voto. Não só não há aí nenhuma compostura, nenhum decoro, mas há uma inversão total das fases, porque ele já está pré-condenando antes do processo. Isso mostra que o Bolsonaro ele já está condenado. Isso é uma conta de chegada, ele já está julgado. E ainda, além disso, tem uma violação aqui frontal da lei da magistratura. Dá uma olhadinha aqui na lei, ó. Lei Complementar 35. É vedado ao magistrado, é vedado ao juiz manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento. É o que o Gilmar Mendes está fazendo aqui, gente, textualmente. Seja um processo seu, seja um processo de outra pessoa, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos e sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica dentro dos autos, ou ainda em obras técnicas, em livros, ou no exercício do magistério, dando aula. Ou seja, não tem nenhuma exceção. O que Gilmar Mendes fez aqui é um absurdo, é uma ilegalidade flagrante. Mas aí, os errados são os outros, né? Gente, isso aqui é revoltante, é para todo mundo que conhece direito coringar já na largada. Mas bora aqui para a entrevista, olha aqui, ó. Em entrevista ao Estadão, concedida poucas horas antes do envio da denúncia ao STF na terça-feira, no dia 18, Gilmar Mendes avalia que a cogitação e a preparação de atos para tumultuar ou inverter a cena política em crimes como golpe de Estado já são possíveis de punição pela legislação. Opa! Chama o VAR aí. Como é que é? A entrevista ao Estadão foi horas antes do envio da denúncia pelo PGR ao STF? Então como que ele está comentando a denúncia se foi horas antes do envio da denúncia? Como que o ministro está comentando a denúncia horas antes? Por acaso o ministro recebeu a denúncia antecipadamente? Não seria possível, né, ministro, considerando todas as críticas que o senhor fez à Lava Jato. Mas então como que ele sabia exatamente o que a denúncia ia acusar, o que ia dizer?
É porque o roteiro já estava pronto? O que você acha aí? Conta pra mim nos comentários o que você acha. Se isso aqui já te indignou até agora, então curte o vídeo pra voz da nossa indignação chegar mais longe. Mas segue aqui comigo, dá uma olhadinha aqui nessa pergunta do Estadão pro ministro. O Estadão pergunta: há uma distinção fundamental entre atos preparatórios, que em regra não são puníveis, e atos executórios, que configuram o início da prática de um crime. Em abstrato, no caso de crimes contra a ordem democrática, como golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, onde se traça essa linha, ministro Gilmar? Olha a resposta. Eu tenho a impressão de que o atentado ao Estado de Direito, o atentado à democracia, como a própria expressão sugere, exige atos preparatórios. Mas se houver execução, obviamente, nós já teremos uma outra ordem jurídica, de modo que a cogitação e a preparação de atos no sentido de tumultuar a cena política, inverter a cena política, já são puníveis. O que ele está dizendo aqui, gente, é surreal. Você conseguiu entender? Olha, aqui no canal, a gente já tem vários vídeos em que eu explico a diferença entre atos preparatórios do crime, que não são puníveis, e atos executórios, que são puníveis. E se você não segue ainda o canal e não acionou o sininho das notificações, faz isso urgente, para você não perder nada. Eu vou deixar esses vídeos aqui na tela no final e também na descrição para quem ainda não viu. Mas o que o ministro Gilmar Mendes está fazendo aqui é contra todo o direito. Para condenar o Bolsonaro, o STF vai rasgar a lei, vai rasgar toda a teoria sobre direito penal da história. Ele vai dizer que, abre aspas, olha aí, ó, a cogitação e a preparação de atos no sentido de tumultuar a cena política, inverter a cena política, já são puníveis. Isso aqui é bizarro, é grotesco. Eles realmente vão dar uma canetada invertendo tudo o que a lei penal diz só para condenar o Bolsonaro. E vejam como. Gente, nas minhas análises aqui no canal, eu também mostrei para vocês que os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o crime de golpe de Estado exigem, para que a gente considere que a execução iniciou, que existem atos executórios que são puníveis, eles exigem que exista violência ou grave ameaça. O que não está demonstrado na denúncia contra Bolsonaro. Isso simplesmente não existe e por isso que eles precisam desesperadamente ligar os planos da trama golpista com o 8 de janeiro, porque no 8 de janeiro teve ali de fato violência ou grave ameaça. Então eles precisam dizer que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe para essa tese vingar e que está ligada aos planos e que tem o comando 8 de janeiro do Bolsonaro, do grupo dele. Mas essa é a parte mais fraca da denúncia porque isso não existe. Aí agora, para suprir isso, como não existe, para resolver esse problema jurídico que só para eles que é um problema, porque é um obstáculo legal para condenar o Bolsonaro, o que eles querem fazer, aí o Gilmar cria essa tese aqui fraquíssima, aberrante, de que tumultuar a cena política já seria uma execução punível pela lei penal. Não é claro que não é. E aí sabe o que eles vão usar para dizer que Bolsonaro deu o golpe? Sem armas, sem tanques nas ruas, sem militares, sem forças armadas, sem deposição real de governo constituído, sem deposição das autoridades constituídas, eles vão usar as falas de Bolsonaro contra as urnas. Vão usar as críticas de Bolsonaro ao Supremo, legítimas. Vão usar as manifestações de rua, as motocicletas do Bolsonaro. Vão usar os posts do Bolsonaro nas redes. Ou seja, vão transformar palavras em ações violentas. Vão transformar falas em armas. Vão dizer que falar, expressar e se manifestar se equipara a violência e grave ameaça para fins de dar um golpe de Estado. Gente, esse julgamento, isso sim vai ser um golpe. Mas um golpe do Supremo na Constituição e principalmente no direito à liberdade de expressão que vai ser destruído no país. É algo muito, muito além, muito maior do que só o caso Bolsonaro. É o futuro do direito à liberdade de expressão em jogo. É o futuro da direita que está sendo perseguida. Você concorda comigo? Isso aqui não é mais sobre gostar ou não de Bolsonaro. Isso aqui é sobre justiça, sobre a destruição total do Estado de Direito no Brasil. O que Gilmar Mendes fez é uma afronta assim, escancarada à democracia, jogando no lixo qualquer noção de imparcialidade. O ministro do STF, que deveria garantir um julgamento justo, já deixou claro que a sentença está pronta antes mesmo da defesa ser ouvida. Isso não é justiça. Isso é perseguição política e o pior, sem nenhum medo de esconder. Se eles podem fazer isso com um ex-presidente,
O que impede eles de fazer com qualquer outro cidadão? Hoje é Bolsonaro, amanhã pode ser qualquer um que pense diferente desse sistema que se acha dono do Brasil. E se a gente continuar fingindo que não vê, eles só vão avançando ainda mais. Aí eu pergunto, nós vamos aceitar isso de braços cruzados? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo porque esse assunto, pessoal, é de extrema urgência. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque só a verdade pode combater essa vergonha nacional. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, essa é a hora. Ativa aí o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo que vem por aí. Deixa seu like porque o Brasil precisa mais do que nunca acordar antes que seja tarde demais. Nos vemos no próximo vídeo.